Amigas e amigos, a mídia está criando um clima para o julgamento que certamente condenará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância agora no dia 24, que se assemelha àquela história do Reichstag, o incêndio do parlamento alemão pelos nazistas que atribuíram o crime aos judeus e aos comunistas. Claro que tem gente que deveria estar zelando pela pacificação da situação e que está jogando gasolina na fogueira. É o caso do presidente do tribunal lá de Porto Alegre, esse desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que foi lá se reunir com a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, né, falando lá que os desembargadores sofrem ameaça e tudo mais. Se tem isso aí, por que eles não vão atrás, investigam, identificam, ao invés de ficar fazendo jogo midiático? Né, foi lá também o tal de Roberto Veloso, presidente da Associação de Juízes Federais, se reunir com a Carmen Lúcia. A presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, resumiu bem isso quando ela disse que o PT não faz ameaças. Verdade. O presidente do TRF4 quer criar uma cortina de fumaça. Mais adiante ela diz: o desembargador está fazendo uma ação política, não é papel dele cuidar disso. Exatamente isso. Desfaçatez, jogo político de marketing para alimentar as manchetes, e tem manchetes e mais manchetes aí em torno dessa questão. O Globo, por exemplo, além das manchetes, fez um editorial hoje, né, dizendo aqui, o título diz: o PT é o responsável pela segurança em Porto Alegre. O PT é o responsável. Diz aqui que ameaças anônimas aos juízes de Lula no julgamento do dia 24 são inaceitáveis e confirmam o descaso do lulopetismo com as instituições que atuam no combate à corrupção. Ou seja, eles já apuraram, sabe que as ameaças aos desembargadores veio do PT, do lulopetismo, né, essas palavras que eles criam para ficar fazendo propaganda e tudo mais. Diz aqui mais ainda o editorial do Globo que os sinais de que o PT dá pouca ou nenhuma importância às instituições republicanas já haviam aparecido no julgamento do Mensalão. É um discurso muito parecido com um editorial do jornal do próprio Globo no dia 20 de março de 1964, um dia depois daquela marcha da família com Deus, o MBL da vida, os corruptos da vida, né, que fizeram aquela marcha no dia de São José, que é o padroeiro da família, exatamente para fazer essas manipulações que eles fazem. Recuperei um trecho aqui que diz aqui o seguinte, o editorial do Globo sobre a marcha: sirva o acontecido para mostrar aos que pensam em desviar o Brasil de seu caminho normal, apresentando-lhe soluções contrárias ao ideal democrático e ensejando a tomada do poder pelos comunistas, que o povo brasileiro jamais concordará em perder a liberdade, nem assistirá de braços cruzados ao sacrifício das instituições. É igualzinho o editorial de hoje. Eu lembro aqui também ao ideal neoliberal, né? Que eles recuperam a ideologia deles, o fio da história, o veio histórico que eu tenho falado aqui. Recuperei também aqui o caso do José Serra, o tucano José Serra, que num dos debates de eleições presidenciais ele disse que, atacando o PT, a esquerda, né, os governos democráticos e progressistas, essa história que eles inventaram, que o PT aparelhou o Estado, aparelhou a Petrobras para fazer corrupção, essa história que eles inventaram, que eles criaram para criar os corruptos, organizar os corruptos da Operação Lava Jato. Ele diz aqui, disse o José Serra: numa perspectiva republicana, o governo é para servir as pessoas, não aos partidos. Sofismas. Primeiro, quem são essas pessoas? Quais pessoas que o governo deve servir? Não tem classes numa sociedade complexa como a nossa, interesses diferentes, às vezes antagônicos, contraditórios. O segundo sofisma é negar o papel dos partidos, negar a democracia. Quais são os canais que o povo teria para se manifestar, para participar dos destinos do país, se não pela democracia? E a negação da democracia é exatamente isso, como fizeram em 64. Vem falar ainda em tradição republicana. Qual é a tradição republicana dessa direita, desses golpistas? É o quartel, né? E agora esse jogo sujo que eles vêm fazendo no processo aí da Operação Lava Jato, do golpe que eles estão dando prosseguimento. O editorial do Globo pega também essa questão da defesa do Lula, dizendo que a defesa é política e não jurídica. Ora, se tem toda uma acusação fundada em politicagem, como que a defesa do Lula pode se manifestar se não contestando as politicagens? Mais um sofisma. Né? Aí eles se apegam nessa história aí dos recibos. Aí diz aqui, com todas as letras, né, que o Ministério Público considera falsos os recibos. Ou seja, não são os fatos, é a versão do Ministério Público. Essa é a verdade deles, fake news. A tal da ideologicamente falsa, ideologia, subjetividade, convicção, se negaram inclusive a fazer a perícia. Eu já comentei isso aqui. É a lógica deles da mentira, da fake news, da falsa notícia, vendendo mentiras como se fossem verdades.
O Estadão, comentei aqui no vídeo passado essa história do editorial do Estadão atribuindo essa polarização a um maquiavelismo lulopetista, como eles dizem, do demiurgo de Garanhuns, esse pau de arara, esse nordestino aí que não presta para nada. Essa é a ideia, é a execração pública que eles tentam fazer do Lula, é a guerra midiática. Tem aí, por exemplo, um colunista do jornal Folha de São Paulo, chamado Bernardo Melo Franco, que fala isso abertamente, que eles querem um misto de afobação e de irresponsabilidade no ar. Ninguém quer perder a chance de tirar uma casquinha de um julgamento de Lula. Ele coloca, né, os petistas, entre aspas, de um lado e o MBL do outro, como se a mídia não tivesse nada com isso, como se fosse uma coisa isenta. Né? A mídia é o ente mais sujo de tudo isso, eu tenho falado isso aqui. Isso também aparece na coluna do Merval Pereira. Aliás, é uma coluna que, mais uma, né, que deveria ser emoldurada e guardada para a história como exemplo de jornalismo porco. Até na escrita, que ele disse aqui que às vésperas do julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra sua condenação pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, os aliados do ex-presidente pretendem ser um fato novo a decisão de uma juíza em Brasília de penhorar o imóvel em um processo contra a OAS, o que seria a prova incontestável de que ele pertence à construtora e não a Lula. Uma redação péssima, sem pé nem cabeça, não vou repetir aqui para não perder tempo, mas uma redação, quando a gente fala, é natural a gente errar no falar. Quando a gente escreve, você pode escrever rápido, né, e errar também. Agora tem a chance de corrigir. Isso aqui é uma redação porca. A redação é tão porca quanto o conteúdo, né? Para mostrar quem é esse tipo de gente. Aí diz aqui que, entretanto, como se sabe, a acusação contra o ex-presidente não é de que a propriedade formal seja dele, ao contrário, ele seria o proprietário de fato, e essa situação é encoberta através de artifícios justamente para esconder o produto de um crime. Sim, mas se tem crime, cadê as provas do crime? Qual é a lógica para se dizer que o Lula usou laranja, como eles dizem, a base da acusação dos boquerrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato, a base da condenação do boquerroto Sérgio Moro? Cadê? Qual é a prova concreta? E aí escreve esse tipo de coisa que isso passa batido. É isso que eu falei, né? A redação é tão porca quanto o conteúdo. Ele segue aqui, né? Tem uma outra coisa que ele afirma aqui que também tem uma certa gravidade, que ele diz que não é de espantar que o site do PT tenha partido para uma acusação pessoal aos desembargadores. A acusação é pessoal, né, que julgarão Lula no dia 24. João Pedro Gebran Neto estaria impedido de julgar por ter declarado em um livro amigo de Moro. Ele não é amigo do Moro, não é só amigo, ele é compadre do Sérgio Moro. Né? Isso é fato, não é ataque pessoal. Né? Isso a defesa do Lula pediu esclarecimento, até hoje eles não deram. Né? Fato concreto. O outro, que é o tal do Leandro Paulsen, os desembargadores que vão julgar o Lula. Leandro Paulsen, acusado de ter sido rápido como relator. Não é questão de ser acusado. Ele leu milhares de páginas do processo para dar esse parecer aí tão rápido como ele fez. Né? E a outra aqui, ele diz aqui, Vitor Laus, de receber salários acima do teto. Isso não é crime? Previsto na Constituição? Né? Como faz o Sérgio Moro? Né? Burlando a Constituição? Isso é burla, isso é corrupção, claro que é. Né? É isso, né? O julgamento do Lula, na verdade, está ocorrendo na mídia. É isso que eu venho falando, a execração pública. O Frei Beto, no jornal o Globo hoje, tem uma coluna dele que diz que, na verdade, quem estará sentado no banco dos réus dia 24 não será o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, será o judiciário brasileiro. Eu vou mais além, é a história que está sendo julgada. Zumbi dos Palmares, Frei Caneca, Tiradentes, os alfaiates da Bahia, né? E etc, etc, etc. Joaquim Nabuco, né? André Rebouças, os republicanos, Rui Barbosa, todos estão sentados no banco dos réus. E do outro lado está Joaquim Silvério dos Reis, está os traidores da pátria, os inimigos do povo brasileiro, os inimigos do Brasil, né, que está aí se arvorando de defensores da justiça, da lei e tal, que eles gostam de falar da lei. Aliás, o Carlos Fernando Santos Lima reproduz um texto de um tal de Najib Melo, que diz na apresentação dele que é juiz federal, professor, autor do livro Abrindo a Caixa Preta, porque a justiça não funciona no Brasil, né, que ele vai aqui nessa história da lei, diz que o primado da lei e a construção da nação, qual a missão dos juristas? Ele ataca aqui o PT, ataca uma nota do pessoal defendendo Lula, né, dizendo que quando discutem suas políticas, quando discutem e aprovam as leis, a maioria não imagina realmente que a lei deve valer para todos. Aí diz que menosprezam a lei e tal, aquela história da lei que eu sempre falo aqui. Na verdade, a lei para eles é a lei do mais forte. Eu vou deixar aqui o link de um artigo que eu fiz sobre John Reed, que eu considero
o jornalista mais brilhante que eu já li, que escreveu 10 Dias que Abalaram o Mundo, México Rebelde, etc. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, que ele recupera, num dos seus artigos, uma história, uma citação do Augusto Spaes, que foi um dos mártires da luta pela jornada de 8 horas, né, a história do 1º de maio, né, os mártires de Chicago, né, que ele disse, o Augusto Spaes, disse lá no tribunal, que ele disse: estou aqui como representante de uma classe e falo a vocês, representantes de outra classe. Minha defesa é a sua acusação, a causa do meu pretenso crime, sua história. O John Reed afirma dizendo: a humildade dos trabalhadores é bonita, sua paciência é quase infinita e sua nobreza milagrosa. É isso, né? Porque os trabalhadores só têm o que para lutar? A verdade, os fatos. E os vigaristas, fake news, né, acusações, hashtag, coisa do tipo, Globo e etc, que eu venho falando aqui. Tem aqui também, ainda sobre essa questão da lei, uma citação do Bertolt Brecht, que ele diz: para que novas leis sobre a maneira como os corpos caem, quando só importam as leis sobre a arte e a maneira de cair de joelhos? Tem também uma frase do Anatole France, que eu já citei aqui em outra ocasião: a lei, na sua majestade, proíbe tanto aos ricos quanto aos pobres roubar um pão ou dormir embaixo das pontes. E, finalmente, uma frase do Karl Marx que eu considero muito, que ele diz aqui: na lei, os burgueses precisam dar-se uma expressão universal precisamente enquanto dominam como classe. É exatamente o que disse aquele Najib, não sei o que aí, exaltado pelo Carlos Fernando Santos Lima. A lei e a ética devem andar juntas. A lei sem a ética não vale nada e vice-versa. Essa que é a questão. Tem aí, por exemplo, essa manipulação da fé do povo que eu venho falando aqui. Isso é falta de ética, invocando a lei, né? Aliás, eu quero comentar aqui, para não passar batido, essa história do Michel Temer, que está recebendo pastores, né, dessas seitas aí, acusadas de corrupção e tudo mais. Essas seitas que eu venho falando aqui, que não tem nada a ver com religioso de verdade, né, para fazer o quê? Pedir para eles pregarem nas suas igrejas a favor da reforma da Previdência. Isso não é corrupção? Cadê a ética, cadê a lei nisso? Né? Cadê o Ministério Público? Cadê a Operação Lava Jato? Né? Por que não criam uma operação para investigar esse tipo de coisa? Já disse que já recebeu esse tal de apóstolo Valdemiro Santiago, que abençoou o Temer, diz que nos próximos dias vai receber aí, o Temer, né, vai receber outros pastores, o Silas Malafaia, inclusive, conhecidíssimo aí, né, corrupto. É aquela história que o Chico César canta, né? Deus nos proteja da maldade das pessoas boas. É isso, né? Tem também aqui, aproveitando o ensejo, um artigo do Almir Pazianotto, conhecidíssimo, foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos na época que o Lula era presidente, depois se bandiou, virou um neoliberal, um direitoso reacionário, né, que ele fala aqui a retórica da Lava Jato, né, que ele diz: o dinheiro que vai para o ralo do desperdício e as malas da corrupção falta para enfrentar a miséria. Né, ele vai citar Graciliano Ramos, usando nomes desses gigantes, Graciliano Ramos, Euclides da Cunha e Josué de Castro, né, para justificar a sua pantomima, as suas mentiras. Né, o problema é o orçamento público, a distribuição do orçamento público. A corrupção é meramente bandeira de politicagem, né? E aí ele encerra o artigo dizendo sobre a situação de calamidade, os dados aí do IBGE, que apresenta a volta da pobreza, da miséria. O que dizem os candidatos ao governo da República? Boa pergunta, o que dizem? O que diz o Lula? O que diz os outros? O que diz aí a mídia, a direita, os golpistas sobre essa questão toda? O que diz o presidente golpista Michel Temer e a turma que agita o clima, como eles estão agitando agora? Esses nichos de corrupção como antagonista, coisa do tipo. O que dizem toda esta turma aí? O Carlos Fernando dos Santos Lima, ele publicou lá no seu perfil do Facebook, né, uma frase que também merece reflexão sobre essa questão, que ele diz: não adianta ficar tentando culpar a Lava Jato, apenas fizemos revelar o que todo mundo intuía, sabia no seu íntimo, mas não tinha como provar. Depende de como se olha para a questão. Realmente eles revelaram muitas coisas, revelaram sobretudo quem são eles. Esta que é uma questão que é fundamental a gente refletir. Que ele diz aqui que hoje estão aí, né, as provas, né, falando do Lula. Qualquer pessoa pode acessar o EPROC da Justiça Federal da 4ª Região e ver o processo de Lula e de qualquer outro acusado. É lógico que poucas pessoas vão fazer isso. Eu fiz.
E aconselho as pessoas a fazerem, para ver que o Carlos Fernando Santos Lima está aqui fazendo um desafio que ele não sustenta. É um boquirroto mentiroso. Ele não sustenta o que ele está falando aqui. E ele diz que pode ler a acusação, ver as provas, as alegações das partes e as decisões do juiz Sérgio Moro. Exatamente isso. Quem puder ver, é só dar um pulinho lá. Que é isso, né? Esse tipo de gente. O Deltan Dallagnol publicou hoje, lá está lá, quem tiver curiosidade de ver, lá no perfil dele no Facebook, uma história publicada no jornal O Estado de São Paulo em 2016. Ele publicou agora, né? E não se dá o trabalho de explicar exatamente do que se trata. Ele publica como se fosse uma publicação de agora. Para fazer o quê? Politicagem, atacar o governo do Maranhão, que é a oposição a eles. Tem o Flávio Dino, governador do PCdoB do Maranhão, que andou desmascarando o Sérgio Moro, né? E ele, Deltan Dallagnol, né, faz isso de maneira deliberada, mau caráter. Mau caráter. O próprio Estadão publica nessa matéria de 2016, que o Deltan Dallagnol publica como retrospectiva de 2017. Né, mentiroso. Né, a própria matéria do Estadão tem uma nota do governo do Maranhão explicando que o caso se refere ao governo anterior. Olha aí como é sujo. Gente suja, gente mau caráter. No meio de tudo isso, tem a coluna da Eliana Cantanhede no jornal Estado de São Paulo, com o título Jus Esperniandi. A velha verborragia dela, né? Corrupta, aí, mundo neoliberal, do mundo dos golpistas, que ela diz aqui na abertura, apesar do pavor do TRF-4, essas ameaças que eles alegam aí, o mundo não vai acabar e o Brasil não vai parar no dia 24. Ah, felizmente, né? Assim a gente fica mais aliviado. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.